O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 57. Bhishma vence o desgosto de Yudhishthira por levar modo de vida de chefes de família. Yudhishthira disse: ouvindo tuas palavras eu fico pasmo, ó avô. Refletindo que a terra está agora desprovida de um número muito grande de reis, todos os quais eram possuidores de grande prosperidade, meu coração se enche de dor. Tendo conquistado a terra e adquirido reinos contados a centenas, ó Bharata, eu fico angustiado, ó avô, ao pensar nos milhões de homens que eu massacrei. Pai, qual será a situação daquelas damas importantes que foram privadas por nós de maridos e filhos e tios maternos e irmãos? Tendo matado aqueles Kurus, nossos parentes, isto é, nossos amigos e bem-querentes, nós teremos que ir para o inferno, cabeças, pendendo, para baixo. Não há dúvida disto. Eu desejo, ó Bharata, dirigir meu corpo para penitências severas. Com este fim em vista, ó rei, eu desejo receber instruções de ti. Vaisampayana continuou. Bhishma de grande alma, ouvindo estas palavras de Yudhishthira, refletiu sobre elas intensamente com a ajuda de sua compreensão, e se dirigiu a Yudhishthira em resposta. Bhishma disse: ouça o que eu te digo. Isto é extremamente maravilhoso, e constitui um grande mistério. O tópico é o objetivo que as criaturas alcançam depois da morte, como as recompensas de ações ou cursos de conduta específicos que elas seguem. Alguém chega ao céu por meio de penitências. Por penitências alguém obtém fama. Por penitências, ó rei pujante, alguém obtém vida longa e todos os artigos de prazer. Por penitências alguém obtém conhecimento, ciência, saúde e liberdade de doença, beleza pessoal, prosperidade e bem-aventurança, ó chefe da linhagem de Bharata. Por penitências se obtém riqueza. Por cumprir o voto de taciturnidade uma pessoa consegue trazer o mundo inteiro sob seu domínio. Por fazer doações alguém adquire todos os tipos de artigos agradáveis. Por cumprir o direito de Diksha alguém obtém nascimento em uma família boa e superior. Aqueles que passam suas vidas subsistindo somente de frutas e raízes, e evitando alimento cozido, conseguem obter reino e soberania. Aqueles que vivem das folhas de plantas e árvores como seu alimento conseguem chegar ao céu. Alguém que subsiste somente de água, alcança o céu. Por fazer doações uma pessoa simplesmente aumenta sua riqueza. Por servir com reverência seu preceptor, alguém adquire erudição. Por realizar sradas todos os dias em honra de seus pitris, espíritos dos mortos, alguém obtém um grande número de filhos. Por cumprir diksha por meio de ervas cozidas e vegetais, alguém obtém um grande número de vacas. Aqueles que subsistem de grama e palha conseguem alcançar o céu. Por se banhar 3 vezes todos os dias com os ritos necessários alguém obtém um grande número de cônjuges. Por beber somente água alguém obtém residência nas regiões de Prajapati. O Brahmana que se banha todos os dias e recita mantras sagrados nos crepúsculos, vem a ser possuidor da posição do próprio Daksha. Por cultuar as divindades em uma selva ou deserto, uma pessoa obtém um reino ou soberania, e por cumprir o voto de rejeitar o corpo por meio de um longo jejum, alguém ascende para o céu. Alguém possuidor da riqueza de penitências, e que sempre passa seus dias em yoga, obtém boas camas e assentos e veículos. Rejeitando o corpo por entrar em um fogo ardente, uma pessoa se torna um objeto de reverência na região de Brahman. Aqueles que se deitam sobre o chão duro e desguarnecido adquirem casa e camas. Aqueles que se vestem em trapos e cascas de árvores obtêm bons mantos e ornamentos. Por evitar os vários sabores agradáveis, alguém consegue adquirir grande prosperidade. Por se abster de carne e peixe uma pessoa consegue filhos de vida longa. Alguém que passa algum tempo naquele modo de vida que é chamado de Uddhavasa vem a ser o próprio Senhor do céu. O homem que fala a verdade, ó o melhor dos homens, consegue se divertir alegremente com as próprias divindades. Por fazer doações alguém adquire grande fama por causa de suas realizações sublimes. Por abstenção de crueldade alguém adquire saúde e liberdade de doença.
Por servir brahmanas com reverência se obter reino e soberania, e a posição elevada de um brahmana. Por fazer doações de água e outras bebidas se adquirir fama eterna por grandes realizações. Por fazer doações de alimento se adquire diversos artigos de prazer. Alguém que dá a paz para todas as criaturas, por se abster de lhes causar algum dano, vem a ser livre de todas as regiões. Por servir as divindades se obtém um reino e beleza celestial. Por introduzir luzes em lugares que são escuros e frequentados por homens, alguém adquire uma boa visão. Por doar objetos bons e belos se adquire uma boa memória e compreensão. Por doar perfumes e guirlandas uma pessoa obtém fama que se espalha sobre uma grande área. Aqueles que se abstêm de raspar seu cabelo e barba conseguem obter filhos excelentes. Por praticar jejuns e diksha e banhos, ó Bharata, por 12 anos, segundo a ordenança, alguém alcança uma região que é superior àquela alcançável por heróis que não retornam. Por entregar uma filha para um noivo qualificado segundo a forma Brahma alguém obtém, ó o melhor dos homens, escravos homens e mulheres e ornamentos e campos e casas. Por realizar sacrifícios e fazer jejum se ascende para o céu, ó Bharata. O homem que doa frutas e flores consegue adquirir conhecimento auspicioso. O homem que dá 1000 vacas com chifres adornados com ouro consegue alcançar o céu. Isto mesmo foi dito pelas próprias divindades em um conclave no céu. Alguém que doa uma vaca capila com seu bezerro, com um cântaro de bronze para a ordenha, com chifres enfeitados com ouro, e possuidora de diversas outras habilidades, obtém a realização de todos os seus desejos a partir daquela vaca. Tal pessoa, em consequência daquela ação de doação, reside no céu por tantos anos quanto os pelos que existem no corpo da vaca e resgata no mundo seguinte, da miséria do inferno, seus filhos e netos e toda sua família até o 7º grau. As regiões dos vasos se tornam alcançáveis para aquele homem que doa uma vaca com chifres belamente enfeitados com ouro, acompanhada por um jarro de bronze para a ordenha, junto com um tecido bordado com ouro, uma medida de gergelim e uma soma de dinheiro como da China. Uma doação de vacas resgata o doador no próximo mundo quando ele se encontra caindo na escuridão profunda do inferno e reprimido por suas próprias ações neste mundo, como um barco com velas que tem captado o ar, salvando uma pessoa de se afogar no mar. Aquele que entrega uma filha de acordo com a forma Brahma para um homem qualificado, ou que faz uma doação de terra para um Brahmana, ou que dá alimento para um Brahmana, segundo os ritos devidos, consegue chegar à região de Purandara. Aquele homem que faz uma doação de uma casa, equipada com todo tipo de mobília, para um Brahmana dado ao estudo védico e possuidor de todas as habilidades e bom comportamento, adquire residência na região dos Uttarakuros. Por fazer doações de bois que puxam cargas, uma pessoa alcança a região dos vasos. Doações de ouro levam ao céu. Doações de ouro puro levam a mérito ainda maior. Por fazer uma doação de um guarda-sol, alguém adquire uma mansão suntuosa. Por fazer uma doação de um par de sandálias ou sapatos, alguém obtém bons veículos. A recompensa vinculada a uma doação de tecidos é beleza pessoal, e por fazer doações de perfumes alguém se torna uma pessoa fragrante em sua vida seguinte. Alguém que dá flores e frutas e plantas e árvores para um Brahmana adquire, sem qualquer trabalho, uma mansão suntuosa ornada com mulheres belas e cheia de bastante riqueza. O doador de alimento e bebida de sabores diferentes e de outros artigos de prazer consegue adquirir um suprimento copioso de tais artigos. O doador, além disso, de casas e tecidos obtém artigos de um tipo similar. Não há dúvida acerca disto. Aquela pessoa que faz doações de guirlandas, incenso e perfumes e ungüentos e dos artigos necessitados pelos homens depois de um banho, e de coroas florais, para brahmanas, se torna livre de todas as doenças e possuidor de beleza pessoal, e se diverte em alegria na região reservada para reis grandiosos. O homem, ó o rei, que faz para um Brahmana a doação de uma casa que está provida com grãos, mobiliada com camas, cheia de muita riqueza, auspiciosa e encantadora, adquire uma residência suntuosa.
Aquele que dá para um Brahmana uma boa cama perfumada com perfumes fragrantes, coberta com um lençol excelente, e provida de travesseiros, ganha sem qualquer esforço de sua parte uma esposa bela, pertencente a uma família elevada e de conduta agradável. O homem que vai para um leito de herói no campo de batalha se torna igual ao próprio avô Brahman. Não há fim mais elevado do que este. Isto mesmo é o que os grandes rishis têm declarado. Vaisampayana continuou. Ouvindo estas palavras de seu avô, Yudhishthira, o alegrador dos Kurus, ficou desejoso do fim que está reservado para os heróis e não mais expressou qualquer desgosto em levar o modo de vida de um chefe de família. Então, ó o principal dos homens, Yudhishthira, dirigindo-se a todos os outros filhos de Pandu, disse a eles: que as palavras que nosso avô disse mereçam sua fé. Nisto, todos os Pandavas com a famosa Draupadi entre eles, aplaudiram as palavras de Yudhishthira e disseram, sim. Capítulo 58. Méritos do plantio de árvores e construção de tanques. Yudhishthira disse: eu desejo, ó o chefe dos Bharatas, ouvir de ti quais são as recompensas que estão ligadas, ó o melhor dos Kurus, ao plantio de árvores e à escavação de tanques. Bhishma disse: um pedaço de terra que é agradável para a visão, fértil, situado no meio de panoramas encantadores adornados com diversos tipos de metais, e habitado por todos os tipos de criaturas, é considerado como o principal dos locais. Uma parte específica de tal terra deve ser selecionada para a escavação de um tanque. Eu te falarei, na devida ordem, sobre os diferentes tipos de tanques. Eu também te direi quais os méritos que são atribuídos à escavação de reservatórios, com o propósito de tirar água para o benefício de todas as criaturas. O homem que faz um tanque ser cavado tem direito ao respeito e culto dos três mundos. Um tanque cheio de água é tão agradável e benéfico quanto a casa de um amigo. Ele é gratificante para o próprio Surya. Ele também contribui para o crescimento para as divindades. Ele é a principal de todas as coisas que levam à fama, com relação à pessoa que o faz ser escavado. Os sábios dizem que a escavação de um tanque contribui para o agregado de três: virtude, riqueza e prazer. Um tanque é citado como sendo escavado apropriadamente se ele for feito em um pedaço de terra que é habitado por pessoas respeitáveis. Um tanque é citado como sendo útil para todos os quatro propósitos das criaturas vivas. Tanques, além disso, são considerados como constituindo a beleza excelente de um país. As divindades e seres humanos, e Gandharvas e Pitris e Uragas e Rakshasas e até seres imóveis, todos recorrem a um reservatório cheio de água como seu refúgio. Eu irei, portanto, te dizer quais são os méritos que são citados por grandes rishis como sendo vinculados aos tanques, e quais são as recompensas obteníveis pelas pessoas que fazem com que eles sejam escavados. Os sábios dizem que colhe o mérito de um sacrifício a Agni outra o homem em cujo reservatório a água é retida na estação das chuvas. A grande recompensa no mundo que é colhida pela pessoa que faz uma doação de 1000 vacas é obtida por aquele homem em cujo tanque a água é retida na estação do outono. A pessoa em cujo tanque a água se encontra na estação fria adquire o mérito de alguém que realiza um sacrifício com doações abundantes de ouro. Aquela pessoa em cujos reservatórios a água se encontra na estação do orvalho, ganha, os sábios dizem, os méritos de um sacrifício Agnishtoma. Aquele homem em cujo tanque bem feito a água se encontra na estação da primavera adquire o mérito do sacrifício Atiratra. Aquele homem em cujo tanque a água se encontra na estação do verão adquire, os rishis dizem, os méritos ligados a um sacrifício de cavalo. Resgata toda a sua linhagem aquele homem em cujo tanque vacas são vistas aliviarem sua sede e do qual homens justos retiram sua água. Aquele homem em cujo tanque vacas matam sua sede como também outros animais e aves, e seres humanos, adquire os méritos de um sacrifício de cavalo. Qualquer quantidade de água que seja bebida do reservatório de alguém e qualquer quantidade que seja pega dele por outros para propósitos de banho, vem a ser toda armazenada para o benefício do escavador do reservatório e ele desfruta da mesma por dias intermináveis no mundo seguinte.
água, especialmente no outro mundo, é difícil de se obter, ó filho. Uma doação de bebida produz felicidade eterna. Faça doações de gergelim aqui. Faça doações de água. Também dê lâmpadas, para iluminar lugares escuros. Enquanto vivo e acordado, passe teu tempo em felicidade com parentes. Estas são ações as quais tu não poderás realizar no outro mundo. Céu e inferno são lugares somente para desfrute e tolerância. Lá não pode haver ações que levem a mérito ou demérito. Este mundo é o único lugar o qual é chamado de campo de ações. A doação de bebida, ó chefe de homens, é superior a todas as outras doações. A respeito de mérito, ela é eminente acima de todas as outras doações. Portanto, faça doações de água. Exatamente assim os rishis declararam quais são os grandes méritos da escavação de tanques. Eu irei agora te falar sobre o plantio de árvores. De objetos imóveis 6 classes são citadas. Elas são vrikshas, árvores grandes ou pequenas em geral, gumas, arbustos, latas, trepadeiras que não podem crescer sem suporte, vales, trepadeiras cujos talos são mais como os das árvores do que como os das trepadeiras, tvaxaras, bambus, e trinas, gramas, de diversas espécies. Estes são os vários tipos de vegetais. Escute agora ao mérito que se atribui ao seu plantio. Por plantar árvores, alguém adquire fama no mundo dos homens e recompensas auspiciosas no mundo futuro. Tal homem é louvado e reverenciado no mundo dos pitris. O nome de tal homem não perece nem mesmo quando ele se torna um habitante do mundo das divindades. O homem que planta árvores resgata os antepassados e descendentes de suas linhagens paterna e materna. Portanto, plante árvores, ó Yudhishthira. As árvores que um homem planta se tornam os filhos do plantador. Não há dúvida sobre isto. Partindo deste mundo, tal homem ascende para o céu. Na verdade, muitas regiões eternas de bem-aventurança se tornam dele. Árvores agradam as divindades por suas flores, os pitris por seus frutos, e todos os convidados e desconhecidos pela sombra que elas dão. Kinnaras e uragas e rakshasas e divindades e gandharvas e seres humanos, como também rishis, todos recorrem às árvores como seu refúgio. As árvores que carregam flores e frutas satisfazem todos os homens. O plantador de árvores é salvo no mundo seguinte pelas árvores que ele planta como filhos resgatando seu próprio pai. Portanto, o homem que está desejoso de realizar seu próprio bem, deve plantar árvores ao lado de reservatórios e cuidar delas como seus próprios filhos. As árvores que um homem planta são, de acordo com a razão e as escrituras, os filhos do plantador. Aquele brahmana que escava um tanque, aquele que planta árvores, e aquele que realiza sacrifícios, são todos adorados no céu, assim como homens que são devotados à veracidade de palavra. Então uma pessoa deve fazer tanques serem escavados e árvores serem plantadas, adorar as divindades em diversos sacrifícios, e falar a verdade. Capítulo 59. Doações. Yudhishthira disse: entre todas aquelas doações que são mencionadas nos tratados exceto os Vedas, qual doação, ó chefe da linhagem de Kuru, é a mais notável na tua opinião? Ó pujante, é grande a curiosidade que eu sinto com respeito a esta questão. Fale-me também daquela doação que segue doador para o mundo seguinte. Bhishma disse: uma garantia para todas as criaturas de amor e afeição e abstenção de todos os tipos de injúria, ações de bondade e favores feitos para uma pessoa em situação difícil, doações de artigos feitos para alguém que os solicita com ansiedade e de acordo com os desejos do solicitador, e quaisquer doações que sejam feitas sem o doador alguma vez pensar nelas como doações feitas por ele, constituem, ó chefe da linhagem de Bharata, as melhores e mais elevadas das doações. Doações de ouro, doações de vacas, e doações de terra, estas são consideradas como purificadoras de pecados. Elas salvam o doador de suas más ações. Ó chefe de homens, sempre faça tais doações para aqueles que são justos. Sem dúvida, doações salvam o doador de todos os seus pecados.
Aquela pessoa que deseja fazer suas doações eternas deve sempre doar para pessoas possuidoras das qualificações necessárias, quaisquer artigos que sejam desejados por todos e quaisquer coisas que sejam as melhores em sua casa. O homem que faz doações de coisas agradáveis e que faz para outros o que é agradável para eles, sempre consegue obter coisas que são agradáveis para ele mesmo. Tal pessoa sem dúvida se torna agradável para todos, aqui e após a morte. O Yudhishthira, é um canalha cruel aquele homem que, por vaidade, não atende à extensão de seus meios, aos desejos de alguém que é pobre e desamparado, e que pede auxílio. É na verdade o principal dos homens aquele que demonstra benevolência até por um inimigo desamparado caído em infortúnio, quando tal inimigo se apresenta e suplica por ajuda. Nenhum homem é igual, em mérito, àquele que satisfaz a fome de uma pessoa que é emaciada, possuidora de erudição, desprovida dos meios de sustento, e enfraquecida pela miséria. Alguém deve sempre, ó filho de Kunti, dissipar por todos os meios em seu poder o infortúnio de pessoas justas, praticantes de votos e ações, que, embora desprovidas de filhos e cônjuges e mergulhadas em miséria, ainda assim não solicitam outros por qualquer tipo de ajuda. Aquelas pessoas que não proferem bênçãos sobre as divindades de homens, na expectativa de doações, que são merecedoras de reverência e sempre contentes, e que subsistem de esmolas, tais como as que elas conseguem sem pedidos de qualquer tipo, são consideradas como verdadeiras cobras de veneno virulento. Ó Bharata, sempre te proteja delas por lhes fazer doações. Elas são competentes para compor os principais dos Ritvikas. Tu deves descobri-los por meio dos teus espiões e agentes. Tu deves honrar aqueles homens por meio de doações de boas casas equipadas com todos os artigos necessários, com escravos e homens serventes, com bons mantos e vestimentas, ó filho de Kuru, e com todos os artigos competentes para contribuir para o prazer e felicidade de alguém. Homens justos de ações justas, devem fazer tais doações, impelidos pelo motivo que é seu dever agir dessa maneira e não pelo desejo de colher quaisquer recompensas disso. Na verdade, bons homens devem agir dessa maneira para que os homens virtuosos descritos acima não possam, ó Yudhishthira, sentir qualquer indisposição para aceitar aquelas doações santificadas por fé e devoção. Há pessoas banhadas em erudição e banhadas em votos. Sem depender de ninguém eles obtêm seus meios de subsistência. Estes brahmanas, devotos rígidos, são dedicados ao estudo védico e penitência sem proclamarem suas práticas para ninguém. Quaisquer doações que tu possas fazer para aquelas pessoas de comportamento puro, de domínio completo sobre seus sentidos, e sempre satisfeitas com suas próprias esposas na questão de desejo, sem dúvida ganharão para ti um mérito que te acompanhará para todos os mundos para os quais tu possas ir. Alguém colhe o mesmo mérito por fazer doações para pessoas regeneradas de almas controladas, o qual alguém ganha por despejar devidamente libações no fogo sagrado de manhã e à noite. Este mesmo é o sacrifício distribuído por ti, um sacrifício que é santificado pela fé e devoção e que é dotado de dakshina. Ele é eminente sobre todos os outros sacrifícios. Que este sacrifício flua de ti incessantemente conforme tu doas. Este sacrifício é o sacrifício de doações. Distribuir um sacrifício significa distribuir os artigos e colocá-los em ordem apropriada em vista do sacrifício. Realizado por causa de tais homens, ó Yudhishthira, um sacrifício no qual a água que é salpicada para oferecer as doações constitui as oblações em honra dos pitris, e a devoção e culto prestado para semelhantes homens superiores serve para livrar alguém dos débitos que ele tem com as divindades. O sentido é este. Doações feitas para tais brahmanas superiores servem para livrar uma pessoa dos débitos que ela tem com as divindades. A água de doações significa a água que o doador salpica, com uma folha de grama cusa, sobre o artigo doado, dizendo: eu dou isto. No sacrifício constituído por doações, tal água é como a consagração de oferendas para os pitris. Aquelas pessoas que não cedem à ira e que nunca desejam pegar nenhuma folha de grama pertencente a outros, como também aquelas que são de fala agradável, merecem receber de nós o culto mais reverente.
Tais pessoas e outras, porque são livres do desejo, nunca prestam seus respeitos ao doador. Nem eles se esforçam para obter doações. Eles devem, no entanto, ser tratados pelos doadores como eles tratariam seus próprios filhos. Eu inclino minha cabeça para eles. Deles também o céu e o inferno podem vir a ser de alguém. Se satisfeitos, eles concedem o céu; se zangados, eles lançam no inferno. Retifique-se por oitas e preceptores, quando familiarizados com os Vedas e quando se comportando gentilmente em direção a discípulos, se tornam de tal modo. Sem dúvida, a energia kshatriya perde sua força sobre um brahmana quando o enfrenta. Pensando que tu és um rei, que tu possuis grande poder, e que tu tens riqueza, ó Yudhishthira, não desfrute de tua riqueza sem dares alguma coisa para os brahmanas. Cumprindo os deveres da tua própria classe, cultue os brahmanas com qualquer riqueza que tiveres, ó impecável, para propósitos de adorno ou sustentar teu poder. Deixe os brahmanas viverem de qualquer maneira que eles queiram. Tu deves sempre inclinar tua cabeça para eles com reverência. Deixe que eles sempre se regozijem em ti como teus filhos, vivendo felizmente segundo seus desejos. Quem mais além de ti, ó o melhor dos Kurus, é competente para fornecer os meios de subsistência para brahmanas que são dotados de contentamento eterno, que são teus bem-querentes, e que são satisfeitos somente com um pouco? Como as mulheres têm um dever eterno neste mundo, isto é, dependência e serviço obediente a seus maridos, e como tal dever constitui seu único fim, assim mesmo o serviço para os brahmanas é nosso dever e fim eterno. Se, a visão de crueldade e outras ações pecaminosas em kshatriyas, os brahmanas, ó filho, não respeitados por nós, abandonarem todos nós, eu digo, de que utilidade a vida seria para nós, na ausência de todo contato com os brahmanas, especialmente porque nós então teríamos que nos arrastar em nossa existência sem poder estudar os Vedas, realizar sacrifícios, esperar por mundos de bem-aventurança após a morte, e realizar façanhas grandiosas. Eu irei, com relação a isto, te dizer qual é o costume eterno. Antigamente, ó rei, os kshatriyas costumavam servir os brahmanas. O Vaisya de maneira similar costumava naqueles tempos cultuar a classe real, e o Sudra cultuar o Vaisya. Isto mesmo é o que é ouvido. O brahmana era como um fogo ardente. Sem poder tocá-lo ou se aproximar de sua presença, o Sudra costumava servir o brahmana de uma distância. Era somente o kshatriya e o Vaisya que podiam servir o brahmana por tocar sua pessoa ou se aproximar da sua presença. Os brahmanas são dotados de uma disposição gentil. Eles são verdadeiros em comportamento. Eles são seguidores da religião verdadeira. Quando zangados, eles são como cobras de veneno virulento. Sendo tal sua natureza, ó Yudhishthira, o sirva e atenda com obediência e reverência. Os brahmanas são superiores até aqueles que são mais altos do que os altos e os baixos. A energia e penitências, mesmo daqueles kshatriyas que resplandecem com energia e poder, se tornam impotentes e neutralizadas quando elas entram em contato com os brahmanas. Meu próprio pai não é mais caro para mim do que os brahmanas. Minha mãe não é mais cara para mim do que eles. Meu avô, ó rei, não é mais caro, meu próprio eu não é mais caro, minha própria vida não é mais cara, ó rei, para mim do que os brahmanas. Sobre a terra não há nada, ó Yudhishthira, que seja mais caro para mim do que tu. Mas, ó chefe da linhagem de Bharata, os brahmanas são mais caros para mim até do que tu. Eu te digo realmente, ó filho de Pandu. Eu juro por esta verdade, pela qual eu espero alcançar todas aquelas regiões de felicidade que têm sido de Santano. Eu contemplo aquelas regiões sagradas com Brahma brilhando visivelmente perante elas. Eu me dirigirei para lá, ó filho, e residirei nelas por dias intermináveis. Contemplando aquelas regiões, ó o melhor dos Bharatas, com meus olhos espirituais, eu estou cheio de deleite ao pensar em todas aquelas ações as quais eu tenho feito em ajuda e honra dos Brahmanas, ó monarca.